Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Paulo. A gente vai dar continuidade então nas nossas aulas aqui, nas nossas videoaulas. Essa é a sexta videoaula, né, que seria a continuação do capítulo 3. Só que a gente vai fazer exercícios agora. Tá? Então eu peguei aqui alguns exercícios, se não me engano são só 3, acho que demora, né, cada um para até explicar tudo, né, bem devagar para vocês entenderem. Alguns exercícios da lista 3 do capítulo 3, trabalho e calor. Então essa daqui é a terceira lista de exercícios. Antigamente a disciplina se chamava BAC 014, né? Essa lista ela foi tirada aqui do site PMG BAC 014. Tá? Vocês entram lá e vai ter lista de exercícios lá, vocês baixam aí, tá bom? Então a lista está aqui. Bom, o primeiro exercício é o exercício 11, pessoal. Então é esse um aqui, ó. Um conjunto cilindro-pistão com área de seção transversal igual a 0,25 metros quadrados opera a pressão constante e contém água. Inicialmente, a água se encontra como vapor saturado a 200 kPa e a distância entre o pistão e o fundo do cilindro é 0,1 metro. Transfere-se calor para a água até que a sua temperatura se torne igual a 200 graus Celsius. Determine o trabalho realizado nesse processo. Tá? Bom, é esse exercício. Então, nós temos no estado 1, isso aqui tudo foi dado. No estado 1, nós temos o título igual a 1. Né? Foi dado aqui, ó. Falou que, inicialmente, tá vendo? A água se encontra como vapor saturado. Ou seja, o título é igual a 1. Tá? Deu também a pressão 200 kPa. Deu essa altura aqui da base aqui do pistão até a base aqui do cilindro, né? Deu essa área aqui de 0,25 metros quadrados e nós vamos ter um processo que vai do estado 1 para o estado 2 isobárico, ou seja, a pressão constante. Tudo isso foi dado no enunciado. O estado 2, a pressão é 200 kPa e a temperatura 200 graus Celsius. Então temos aqui, ó, o estado 1, temos o título e a pressão. Então, na realidade, o estado está determinado. E aqui também nós temos duas propriedades. O estado está determinado. Então, ele pede o trabalho de 1 para 2. Ora, o trabalho de 1 para 2, devido ao movimento de fronteira, a integral de linha aqui de 1 até 2 de PDV. A pressão é constante, ela sai fora da integral, então fica a pressão vezes o ΔV. O volume V1 a gente já tem, que é 0,25 metros quadrados. Então resta a gente calcular o V2. Tá? Então a gente tem que o volume específico vezes a massa é igual a Vzão 2. E a gente tem também que a massa do estado 1, que não foi dado, mas a gente vai calcular, né? É igual à massa do estado 2. Logo, vamos obter M1 igual a M2. Tá? Então, do estado 1, a gente tem que o volume específico de 1 é V1, Vzão 1 por M1, ou seja, a massa de 1 é Vzão dividido pelo volume específico. Né? O Vzão 1 é a área da base vezes a altura, tá? Que vai dar 0, então a área da base vezes a altura 0,1, que dá 0,025 metros cúbicos. Então, o volume específico é dado como o quê? 1 menos x1 VL1 mais x1 VV2. Da tabela A3, para uma pressão de 200 kPa, ou seja, 2 bar, nós temos aqui, desculpa que aqui eu esqueci, pessoal, aqui eu esqueci de multiplicar por 10 a menos 3, tá? O meu cursor aqui para mim desapareceu. Cuidado, até eu esqueci, tá vendo? Ó, só na hora de explicar aqui, se bem que eu não vou utilizar esse valor aqui, né? Mas aqui é vezes 10 a menos 3, está errado aqui, tá bom?
e aqui seria o volume específico do vapor saturado, esse valor. Então, abrindo a expressão aqui, olha, nós vamos ter que o x é igual a 1, né, porque é vapor saturado. Então tá certo, isso aqui dá zero, porque o volume específico aqui vai ser o próprio valor. Pessoal, desculpa que aqui essa rua aqui dá uns malucos. É música que canto aqui, que toca para o bairro inteiro ouvir, a gente berrando na rua, é uns doidos que passam com bicicleta aqui, desculpa aí o barulho, tá? Vamos lá, que até me desnorteou aqui. Então a gente tem que o volume específico do estado 1 é igual ao volume específico do... Desapareceu meu cursor. Para vapor saturado, né? Isso aí já era de se esperar. Aqui, ó, o volume específico do estado 1 é igual ao volume específico do vapor saturado. Então, logo, substituindo os valores, a massa vai dar isso daqui, ó, 0,02823 kg, que é igual à massa M2. Vamos determinar agora a fase do estado 1. Então, no estado 1, nós temos estado 2, desculpa. A temperatura do estado 2 é 200 graus Celsius. Então, se a gente tomar a temperatura, a gente vai descobrir a fase. Se a gente pega aqui, aqui novamente a gente está fazendo um exercício para vocês, exemplificando como determinar a fase. Então, a gente tem aqui, ó, se a gente pega a temperatura, então a gente utiliza o diagrama PVzinho, ou PVzão, para descobrir a fase, né? Então, na tabela A2, para a temperatura de 200 graus Celsius, na segunda coluna, o que é a tabela A2, gente? É da tabela de mistura, é de água saturada. Então, a gente vai pegar a temperatura de 200 graus Celsius. Na segunda coluna, a gente tem a pressão de saturação, que é 15,54 bar. É essa pressão aqui, ó. Só que a pressão dada é de 2 bar. Então, esse 2 bar foi dado aqui, olha. Tá vendo? Foi dado aqui porque a pressão no estado 2 é igual à pressão no estado 1, né? Então, nós temos aqui 2 bar, vai cair aqui, olha. Então, o que é esse estado 2? Tem 200 graus Celsius e uma pressão de 2 bar. Ou seja, o estado 2 é de vapor superaquecido. Então, a gente vai fazer a análise na tabela A4. Então, a gente vai na tabela A4 para a temperatura de 200 graus Celsius e uma pressão de 2 bar, a gente vai ver que o volume específico é esse daqui, ó. Tá? Se for preciso aqui, para o vídeo, vai na tabela e pega esses valores. Tá bom? Aí nós vamos ter que interpolar lá, porque a gente não tem 2 bar na tabela. Vocês vão ver lá. Você tem uma pressão de 1,5 bar, tudo a gente vai analisar para a temperatura de 200 graus Celsius. Para a pressão de 1,5 bar para 200 graus Celsius, o volume é esse, específico é esse. Para a pressão de 3 bar a 200 graus Celsius, nós temos que o volume específico é esse. Então, para 2 bar, qual que vai ser o volume específico? Tá? Essa é a interpolação aqui, né? O volume específico, então, é calculado, eu acho que cortei aqui. Eu coloquei o valor aqui. Dá 1,20133, tá? Então, substituindo esses valores nessa equação, ou seja, a gente achou a massa, a gente achou o volume específico do estado 2, a gente achou que é do vapor superaquecido, então a gente tem o volumão aqui do estado 2. Assim, o trabalho de 1 para 2 vai ser a pressão vezes o ΔV. A pressão eu vou deixar aqui em kPa para já sair em kJ, tá? Vezes a diferença de volumes. Dá 1,782 kJ. Essa diferença se dá, é um pouco diferente que está na lista, porque da lista é do Van Valen, tá? E eu utilizei a tabela aí do Shapiro. Beleza? Se for preciso, retorna o exercício, né? Vê aqui nesse exercício, olha, como que a gente faz para determinar a fase, tá vendo? A interpolação linear é uma interpolação diferente aqui que foi feita, dá uma estudadinha. Qualquer coisa no fórum a gente explica essas passagens para vocês, né? Tá?
Vamos lá, exercício 12 da lista 3. Então vamos voltar aqui, exercício 12. Um conjunto cilindro-pistão contém a massa de 0,5 kg de ar. Inicialmente, a temperatura e a pressão no ar são iguais a 500 Kelvin e 500 kPa. O ar, então, expande num processo onde a pressão cai linearmente com o volume, ou seja, isso aqui vai ser forçado. Tá? Isso aqui vai ser forçado. Até que a temperatura e a pressão no ar se tornem iguais a 100 kPa e 300 Kelvin. Determinar o trabalho realizado no processo. Então, nesse exercício, a gente vai considerar aqui o ar, né, como vamos utilizar a equação do gás perfeito, tá? Então a gente vai ter um processo de expansão, ó, tá vendo? Então, na unidade de processo de expansão, onde a pressão vai cair. A pressão vai de 500 kPa para 100 kPa, tá? Então ela vai cair. E o processo, a pressão vai variar linearmente com o volume. Isso vai ser forçado no processo, né? Então a gente tem que a área de baixo dessa curva seria o trabalho realizado. Ou seja, o trabalho realizado é a área do trapézio. Então a gente vai calcular aqui V1 e V2, temos as pressões, beleza. Então aqui, para o estado 1, nós temos que PV MRT para o estado 1, a gente tira aqui o valor de V1, lembrar que essa temperatura tem que ser em Kelvin. Esse 0,287 aqui está aqui dentro dele, tem uma unidade de quilopascal. Está dividido por esse quilopascal aqui, por isso que eu deixei em quilopascal aqui. Esse quilo corta com esse quilo. Então já vai sair em metros cúbicos. A mesma coisa a gente fez para o estado 2. Achamos o volumão aqui para o estado 2, utilizando a equação de estado aqui para o gás ideal, né? Então, a área do trapézio vai ser igual a base maior mais a base, na realidade a base menor mais a base maior, vezes essa altura aqui, que é um triângulo, é o trapézio retângulo aqui, né? Vezes essa altura aqui é V2 menos V1, tá? Ou seja, o trabalho aqui deu 86,1 kJ. Bom, exercício aí relativamente fácil. Vamos para o exercício 3. Esse exercício 3 é mais longo. Mas eu peguei esses exercícios chaves, tá, pessoal? Para dar condição para vocês resolverem muitos outros aí. 13. Um cilindro que contém 1 kg de amônia é provido de um êmbolo submetido a uma força externa variável. No estado inicial, a amônia está a 2 MPa e 180 graus Celsius. O cilindro é resfriado e a força externa varia de maneira tal que, quando a amônia atinge a região bifásica, a temperatura é 40 graus Celsius. O processo continua até que a amônia seja resfriada até 20 graus Celsius e apresente título igual a 50%. Calcule o trabalho envolvido, admitindo que a relação entre P e V é linear por partes. Ou seja, esse por partes significa nos processos. Tá? Aqui nós temos, na realidade, 3 estados e 2 processos. Né? Então ele está falando que a pressão vai variar linearmente com o volume em cada processo. Né? Vamos lá. Então, o exercício 13 foi dado assim. O estado 1 foi dado, que é amônia, aqui nós temos 1 kg, a força externa, ela é variável, e temos aqui uma pressão de 2 MPa e uma temperatura de 180 graus Celsius. Foi para o estado 2. Nesse estado 2 aqui, vai atingir a região bifásica, tá? Ou vai ser o x igual a 0, ou vai ser x igual a 1. A gente vai ter que descobrir qual que é. Se aqui for de líquido, por exemplo, porque na realidade resfriou, né? Então provavelmente isso daqui vai dar um vapor superaquecido, vai resfriar, vai atingir vapor saturado, tá? Então provavelmente esse X é igual a 1, né? E aqui a temperatura foi dada de 40 graus Celsius. E vamos para o estado 3, onde deu o título de 0,5 e uma temperatura de 20 graus Celsius. Tá?
Temos 3 estados, então. Vamos primeiramente determinar a fase do estado 1. Né? Então, tomemos o estado 1. Vamos pegar aqui a temperatura de 180 graus Celsius. Se eu estou tomando aqui a temperatura de 180, então eu vou pegar o diagrama PVzinho ou PVzão, né? Aonde nós temos aqui uma isoterma de 180 graus Celsius. Então, para 180 graus Celsius, na tabela A13, tá? Que é da amônia saturada, dá uma olhada lá. Na tabela 13, a pressão de saturação correspondente a 180 graus Celsius, a gente não vai encontrar. Então, a gente vai ter que procurar outro caminho, porque a gente não vai encontrar. Tá? Então, vamos lá. O que eu fiz? Em vez de tomar a temperatura, eu tomei a pressão de 20 bar. Então, eu peguei aqui. Como eu tomei a pressão, eu vou analisar o diagrama TVzinho ou TVzão. Então, aqui é esse o diagrama para 20 bar. Então, nós temos aqui na tabela A14, para uma pressão de 20 bar, a temperatura de saturação é 49,37 graus Celsius. Ó. Então, a temperatura de saturação para 20 bar na tabela de saturação de amônia saturada é 49 graus Celsius. Só que a temperatura dada é de 180. Ora, 180 vindo aqui, então nós vamos ter vapor superaquecido. Tá? Então, a gente vai ter que analisar a tabela de vapor superaquecido para amônia, que é a A15. Então, na tabela A15, para pressão de 20 bar, temperatura de 180 graus Celsius, a gente tem que o volume específico é esse daqui, ó. Tá? Ora, tendo esse volume específico e tendo a massa, a gente calcula o volumão do estado 1. Ok? Vamos para o estado 2. O estado 2 é aquele que a gente vai retirar calor até atingir a região bifásica, ou seja, vai retirar aqui, olha, até atingir a região bifásica, só que não é um processo a pressão constante, tá? Vai cair em cima dessa linha aqui, ó. Só que não vai ser mais 20 bar, vai ser uma outra pressão agora. E uma outra temperatura também. Tá? Mas só que a gente tem que o título é igual a 1. A primeira gota condensou. Tá? Então o que a gente tem do estado 1? A gente tem que o volume específico do estado 2, desculpa. O volume específico do estado 2 é o volume específico para vapor saturado a 40 graus Celsius, que é a nova temperatura aqui do estado 2. Então, a gente vai lá na tabela de saturação da amônia, né, para 40 graus Celsius. A gente vai ver que o volume específico. Por que eu peguei VVzinho aqui? Porque ele falou que até ele atingir a região bifásica, ou seja, na hora que a primeira gota condensou. Tá? Esse aqui é o macete do exercício. Ó. Tá bom? Então, o volume específico é igual a Vzão 2 dividido pela massa, onde o Vzão 2 vai ser o volume específico vezes a massa, que dá esse volume aqui. Ó. Passou desse volume para esse volume. A pressão do estado 2, a pressão do estado 2 é a própria pressão de saturação, porque vocês vão ver aqui no gráfico depois, mas é porque está na linha de vapor saturado, né? Ou seja, então aquela pressão ali de vapor saturado é a pressão de saturação. Tá? Se tiver muito difícil, pessoal, depois a gente faz de novo. Né? Mas você vê que um exercício depende de conceitinhos que a gente viu lá atrás. Tá bom? Vamos agora à determinação do estado 3. O estado 3 foi dado que o título é 0,5 e a temperatura é 20 graus Celsius, ou seja, do estado 2 para o estado 3, continuamos a retirar calor. Tá? Mas a gente continua na região bifásica, porque o título é 0,5. Então, na tabela A13 para 20 graus, o que é a tabela A13? É de amônia saturada para 20 graus Celsius. A gente vai ter os dois Vzinhos lá, Vzinho 3L e Vzinho 3Vzinho. Aqui está vezes 10 a menos 3, está correto? Né? Então, a gente tem que o volume específico é dado por essa expressão aqui. Olha. Substituímos os valores dos Vzinhos e o valor do título, a gente acha o volume específico. Esse volume específico é o Vzão 3 dividido pela massa. A massa vai ser sempre igual em todos os processos. Então, a gente acha o volumão para o estado 3.
Vocês perceberam então que a gente tem para cada estado a pressão e temos o volume, né? Olha, pessoal, o estado 1, só recordando esse gráfico que é muito importante, ó. No estado 1 a gente tinha 180 graus Celsius, vapor superaquecido. No estado 2 a gente tem 40 graus Celsius, ó, é um gráfico interessante para vocês aí, ó, é novo, né? Tá vendo? A gente tem aqui a região de vapor saturado, olha, que ele disse aqui que vai resfriando até atingir vapor saturado. Depois aqui, olha, no estado 3 a gente tem 20 graus Celsius, a gente pegou a isoterma aqui para 20 graus Celsius, tá vendo? Então ela vem para cá e vem aqui, ó, mais ou menos 0,5 aqui, ó, V1, Vzão 1, Vzão 2, Vzão 3. A gente tem um processo de compressão. A área de baixo dessas curvas aqui, que agora é fácil, a gente tem dois trapézios, tá vendo? Calcula a área deles e a área, então nós vamos ter o trabalho de 1 para 2, que é essa área aqui, e o trabalho de 2 para 3, que é debaixo desse processo B, dois processos A e B, tá? Então a gente tem o processo A, que é o trabalho de 1 para 2, temos o processo B, que é o trabalho de 2 para 3, é a área debaixo da curva. Nada mais é que são esses valores aqui, ó, de pressões e volumes que a gente tem. Tá, então a gente acha o trabalho aqui de 1 para 2, ele é negativo, porque dá um trabalho aqui de compressão, né? Na realidade, eu coloquei negativo aqui, porque antes era esse volume menos esse, né? Só que eu inverti aqui e coloquei o negativo para fora, tá? A mesma coisa eu fiz isso para isso daqui, tá? Então o trabalho do processo como um todo, de 1 para 3, vai ser a soma dos dois trabalhos, de 1 para 2 e de 2 para 3, que vai dar menos 49,45 kJ. Tá, o sistema aqui é trabalho negativo, indicando que o sistema recebeu o trabalho. Então esses são os 3 exercícios. Eu não vou passar mais porque é bastante coisa. Reveja esse exercício e estude. Fiquem atentos aí para o fórum que eu vou marcar para tirar dúvidas. Tem alguns alunos que já estão entrando em contato comigo por e-mail para tirar dúvida. Pode também, sem problema, tá? Pode entrar por e-mail lá e mandar sua dúvida, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima aula aí.